Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Temos um material super interessante aqui, o capítulo 21, que fala do modelo matriz. E a ideia é ambiciosa, né? Entender como esse modelo ajuda a, tipo assim, diagnosticar a estrutura invisível por trás de como alguém organiza a própria realidade. A gente está falando dos frames mentais, da rede de significados, a matriz interna da pessoa. Me lembrou logo daquela cena do Matrix, sabe? O Cypher olhando aqueles códigos verdes caindo e ele fala pro Neo: "Eu nem vejo mais o código, só vejo loira, morena, ruiva." É uma metáfora ótima, né, para como nossa mente traduz a complicação toda do mundo em algo que a gente dá conta, tipo criando um mapa interno. Então a nossa missão aqui é investigar como esse modelo matriz funciona como ferramenta para decifrar esses mapas, sabe, essas estruturas que definem crenças, que guiam comportamentos. Ok, vamos começar a desembrulhar isso? Essa analogia do filme pega bem a essência, né? Nossos cérebros são tradutores incansáveis. Vão simplificando a realidade com esses modelos internos. E o modelo matriz oferece um método para mapear essa estrutura. Ele dá um foco bem especial na matriz de significado, que é meio que o centro organizador, e ajuda a gente a entender também a reflexividade do sistema. Reflexividade, o que seria isso exatamente? Tipo, na prática? Bom, reflexividade é a capacidade do sistema de se voltar sobre si mesmo, entende? É como nossos pensamentos, nossos sentimentos. Eles não só reagem ao mundo lá fora, mas também reagem a si próprios. Criam ciclos, sabe? De autoavaliação, autocrítica ou até autoencorajamento. O modelo matriz ajuda a gente a observar esses loops. Ah, faz sentido. Tipo um espelho interno, né? E se a gente está usando isso para diagnóstico, como é que a gente sabe se uma matriz tá funcionando bem? Quais seriam os sinais de uma estrutura saudável funcional? Ótima pergunta. O modelo não só descreve a estrutura, ele dá critérios para avaliar se ela está funcionando legal. Pensa num check-up mesmo. Essencialmente, uma matriz bem formada, ela precisa ser, antes de tudo, prática e útil. No mundo real, tem que ajudar a pessoa a navegar a vida, sabe? De forma eficaz. E tem mais, ela tem que ser empoderadora, nutrir um senso de valor, de dignidade, mas sem deixar o ego tomar conta de tudo. Uma matriz saudável melhora a vida, permite flexibilidade, tipo fronteiras permeáveis com o mundo, e não aqueles muros rígidos, entende? E precisa dar um senso de controle e escolha genuínos. E claro, tem que permitir desfrutar a vida, ter prazer, apoiar a saúde e ter relacionamentos positivos. Então não é só sobre ter os pensamentos certos, é sobre viver bem, de forma integrada. Exatamente. A matriz tem que promover equilíbrio, congruência com os valores da pessoa, até encorajar a atenção plena, o mindfulness. E um ponto que eu acho crucial, ela tem que funcionar como um sistema autocorretor, ou seja, está aberta a feedback, aprender com os erros, se ajustar. Se uma matriz é muito engessada, ela vira disfuncional rapidinho. Entendi. São critérios bem completos mesmo. E na hora de aplicar um modelo onde o profissional deveria focar a atenção para fazer esse diagnóstico, o material fala da atitude, né, de respeito, curiosidade, mas quais são as áreas-chave para investigar? A atitude é a base, sem dúvida. Respeito, curiosidade. Sem isso não funciona. Mas, em termos de foco, o modelo direciona nosso olhar para alguns domínios críticos da experiência interna. O primeiro, e talvez o mais fundamental, é o significado. Não só o que a pessoa pensa, mas como ela constrói significado. Qual o estilo dela, que padrões de pensamento aparecem, principalmente na hora do aperto. Como são as histórias que ela conta sobre si mesma, sobre o mundo. O que é fascinante aqui é como essa matriz de significado ela meio que colore todas as outras, sabe? Então é tipo a lente principal pela qual a pessoa vê tudo. O óculos que ela usa. Precisamente. Essa é uma boa imagem. Outra área vital é a experiência desenvolvimental. O passado importa e muito. Como a pessoa passou pelas fases do desenvolvimento. Que permissões internas ela carrega. Ou proibições. Isso afeta a qualidade do contato dela com o mundo hoje, sabe?
O equilíbrio entre as partes dela, se tem matrizes pouco desenvolvidas ou até super desenvolvidas, afeta a abertura para vulnerabilidade e para conexão e, claro, os mecanismos de defesa que ela usa, a força do ego dela. E as crenças, elas parecem ter um peso enorme nesse modelo, né? Sim, total. As crenças são como os comandos do sistema. O foco é identificar o balanço. Tem mais crença limitante ou empoderadora? Quais são as crenças-chave que sustentam cada matriz? Tem alguma crença central, talvez uma negativa bem forte, que ancora outras dificuldades? E isso se conecta direto com os conceitos e princípios que a pessoa usa. O mundo semântico dela, as ideias que ela usa para entender a vida, para navegar, são conceitos ricos, flexíveis ou são mais rígidos e empobrecidos? A reflexividade, que a gente já falou um pouco, também é um ponto de análise-chave. Para onde vão os pensamentos sobre si mesmo? Geram crescimento ou mais sofrimento? O que impulsiona para o futuro? A esperança, medo, ansiedade? Tem aqueles loops mentais que ficam se repetindo e travam a pessoa. Nossa, parece que essas áreas estão super conectadas, né? Uma influencia a outra o tempo todo. Totalmente interligado. Aí temos também as atitudes e predisposições emocionais, que são tipo estados de humor ou posturas que viraram crônicas, quase que ficam no corpo, na mente. Isso dita a vitalidade da matriz, as expectativas gerais, a pessoa espera o melhor ou já espera o pior. E, por fim, as intenções e valores. O que realmente move essa pessoa? Quais são as agendas dela, conscientes ou não? É busca por segurança? Amor? Status? Autonomia? Prazer? Que estados emocionais ela mais valoriza? Tem decisões antigas que ainda mandam na vida dela hoje? Olhar para essas áreas dá um panorama bem completo dessa arquitetura interna. É, realmente, um mapa bem detalhado. E depois de observar tudo isso, como o modelo sugere que a gente organize essas informações para entender o quadro geral? O material fala em formular hipóteses, né? Exato. Não adianta só coletar um monte de informação solta. Precisa interpretar, formar o que o texto chama de imaginações educadas. Isso envolve usar perguntas mais direcionadas, sabe? Explorar os níveis mais altos de pensamento da pessoa, os meta-estados. Mas aqui tem um perigo grande, a projeção. É muito fácil a gente ver a nossa própria matriz no outro. Por isso o respeito e a compaixão são tão importantes. As perguntas internas que a gente tem que se fazer são: essa matriz está servindo bem a essa pessoa? Onde parece que está pegando? Onde está a disfunção? E como a pessoa sente o problema? E tem focos mais específicos para a gente direcionar essas hipóteses? Sim, o material sugere aprofundar em alguns pontos. Por exemplo, a força do ego, que está ligada à matriz do self. Como a pessoa lida com o estresse? Encarar a realidade dói muito. Qual o nível de defensividade? Ela assume responsabilidade pelas coisas? Consegue rir de si mesma? Se aceita? Qual a maturidade emocional dela? A idade desenvolvimental. Outro ponto é a gestão de recursos, lá na matriz de poder. Qual a qualidade da motivação? É mais para buscar algo bom ou para fugir de algo ruim? Qual o senso de poder pessoal dela, de autoeficácia? Ela se sente capaz? E sobre a capacidade dela de mudar, de melhorar? Aí entra a análise das melhorias potenciais, especialmente lá na matriz de significado. Quanta metaconsciência a pessoa tem? A capacidade de se olhar de fora. Como está o pensamento crítico? Como funcionam aqueles loops reflexivos que a gente falou? Existem metaprogramas que são tipo nossos filtros automáticos de percepção dominantes que limitam as respostas dela. E os hábitos de linguagem que o metamodelo ajuda a identificar, eles revelam padrões de pensamento muito rígidos. Essas perguntas ajudam a refinar onde uma ajuda, uma intervenção, pode ser mais útil. Certo, certo. O texto também menciona um tal de questionamento da matriz para exploração. Não como um único jeito, mas como uma forma de começar a investigar, né? Ele lista várias dimensões. Identificar estados emocionais, primários, meta, a percepção, filtros, ponto de vista, as intenções, o que quer, por que quer, a própria matriz de frames,
crenças, valores, referências ativas, e também o estilo de operação, flexível, rígido, proativo, reativo, e até a influência da cultura nisso tudo. É bastante coisa. Sim, é um guia para não se perder na complexidade. E ele se alinha bem com a ideia de perfilar as matrizes básicas. O material, baseado no trabalho mais completo, menciona 8 matrizes principais que podem ser investigadas. A de significado, propósito, valores, a do self, identidade, a de poder, recursos, controle, a do tempo, relação com o passado-futuro, a dos outros, relacionamentos, a do mundo, crença sobre a realidade, a da intenção, metas, e até uma matriz de ontologia sobre ser, existir. Cada uma com perguntas-chave para mapear aquele território específico. Para conseguir navegar nisso tudo, o material dá alguns princípios guias. O que você destacaria aí? O principal, eu diria, é focar na regularidade e nos padrões. Nossos pensamentos, sentimentos, ações, eles tendem a se repetir. O modelo ensina a gente a observar esses padrões. Se a gente perde um, não tem problema, ele vai aparecer de novo. A chave é a observação contínua, fazer perguntas que estimulem os frames da pessoa se mostrarem. E sobre nós mesmos, como observadores? Isso é crucial. Ter consciência dos nossos próprios padrões para não projetar. O texto sugere uma prática interessante, perder a metamente. Ou seja, silenciar um pouco nossos próprios julgamentos e voltar para a observação sensorial direta do que a pessoa está apresentando. Verbal, não verbal, tudo. Usar as pistas, rastrear os frames, ser flexível entre ir no detalhe e olhar o quadro geral e, claro, buscar os pontos de alavancagem, onde uma pequena mudança pode gerar um efeito cascata. Aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Pensar no impacto sistêmico. Falando em impacto sistêmico, como é que essas matrizes se influenciam umas às outras? O texto chama isso de sistema neurosemântico, né? Exato. Nenhuma matriz opera sozinha, isolada. A matriz de significado, como a gente já bateu bastante nessa tecla, é a grande maestrina. Ela dá o tom. Ela influencia como a gente interpreta tudo e como a gente instala significado nas outras matrizes. A matriz do self, quem eu sou, afeta diretamente o senso de poder, o que eu posso fazer e como eu me relaciono com os outros. Se eu me vejo como incapaz, meu poder percebido diminui, minha interação social muda. Sim, uma coisa puxa a outra. Totalmente. A matriz de poder, por sua vez, define nossa postura diante da vida, mais ativa, passiva, talvez agressiva, e isso, obviamente, impacta os relacionamentos e como vemos o mundo. Nossas crenças sobre os outros, se são confiáveis, perigosos, moldam nossas interações. E por feedback, podem acabar confirmando essas mesmas crenças, o que afeta nosso self e poder, de novo. É um ciclo. E o mundo e o tempo, como entram nessa dança? Dita muitas das nossas reações e estratégias. Influencia o self, o poder, a intenção. A matriz do tempo, nossa relação com ele, se é amigo ou inimigo, governa nosso ritmo, planejamento, capacidade de estar presente. Impacta tudo desde relacionamentos até o senso de autoeficácia. E a matriz de intenção organiza nossas metas baseado em todas as outras. A gente pode ter intenções super elevadas, mas se as outras matrizes estiverem, digamos, desalinhadas, a gente fica preso nas distrações do dia a dia. Uau, é uma dança bem complexa mesmo. O material também menciona rapidinho o gestaltear da matriz. O que isso quer dizer? Gestaltear se refere às propriedades que emergem do sistema como um todo. Não é só a soma das partes, mas o que surge da interação delas. Coisas como a saúde geral do sistema, o equilíbrio, a vitalidade, o coração do sistema, se tem paixão, propósito, a emergência, qual a qualidade ou atitude geral que resulta dali, as funções de looping, como o sistema se retroalimenta positiva ou negativamente, e as expectativas gerais que ele gera e projeta no futuro. É conseguir olhar para a floresta, sabe? Não só para as árvores individuais. Entendi. Então, recapitulando rapidinho as matrizes essenciais que estão quase sempre em jogo. Significado, o que isso significa. Intenção, o que eu quero. Poder, o que eu posso fazer.
self, quem sou eu, tempo, como lido com o tempo, outros, quem são eles, e mundo, como é realidade. Então, qual a grande utilidade prática de entender essa arquitetura toda? Olha, a grande sacada do modelo matriz é que ele oferece uma estrutura para a gente ir além do conteúdo superficial, do que a pessoa diz ou faz. Ele nos ajuda a enxergar a estrutura e o processo que estão por baixo, os frames, os significados, os padrões que realmente dirigem a experiência. E como a gente viu, a matriz de significado é a peça central dessa engrenagem toda. Ou seja, não adianta muito só tentar mudar um comportamento sem entender a matriz que está ali sustentando ele. Exatamente. O valor diagnóstico e até terapêutico do modelo está em oferecer distinções claras para a gente saber o que precisa ser trabalhado, qual matriz está mais crítica no momento, quando intervir, seguindo a energia, o foco da pessoa e como verificar se a mudança realmente aconteceu lá no nível da estrutura neurosemântica. É um mapa bem refinado da experiência humana. E é interessante notar, né, que o termo neurosemântica, essa conexão mente, corpo, significado, foi cunhado por Alfred Korzybski, lá em 1933. Mostra como essa ideia tem raízes profundas. Que bela exploração fizemos hoje por essa arquitetura da mente. Isso nos deixa com uma provocação final para quem nos acompanha, já que nossa matriz interna, e especialmente nossa forma de criar significado, molda tão profundamente nossa realidade, nossas interações. Qual seria uma pequena, talvez sutil mudança na sua própria maneira principal de atribuir significado, na sua matriz de significado pessoal, que poderia reverberar e, quem sabe, reconfigurar positivamente as outras matrizes, as outras áreas da sua vida de formas surpreendentes? Fica aí a reflexão para a gente. Agradecemos imensamente pela atenção nessa nossa análise do modelo matriz. Até a próxima.